A quantidade de equipes tentando copiar a Red Bull nesse ano de 2024 é bizarra. E até a Mercedes provavelmente vai acabar fazendo isso. Só que o segredo deles é outro, e eu vou falar nesse vídeo. Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, entusiasta de Fórmula 1 há mais de 10 anos. E é isso mesmo, a Red Bull tende a ser copiada por diversas equipes no circo da Fórmula 1. Só que houve algumas entrevistas que deixou claro que o segredo da equipe austríaca não necessariamente está em algumas peças específicas do carro. O segredo agora é outro. E inclusive, algumas equipes claramente já vão tentar copiar a Red Bull nesse ano. E sabe o que é o mais bizarro? Uma coisa que muito se falava nos outros anos da Fórmula 1 foi revelada. E Max Verstappen explicou tintim por tintim se o carro é ou não é feito para o piloto holandês. Bizarro, né? Enfim, eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo e, claro, se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações. Sabe por quê? Se você der o like agora e se inscrever ativando o sininho, você não perde nada com isso. O máximo que pode acontecer é ao fim do vídeo você ir lá, dar o dislike e retirar a sua inscrição se você não gostar. Não tem problema. Mas se você deixar de fazer isso e esquecer de fazer no final do vídeo, talvez você nunca mais encontre o meu canal. Então, aproveita para fazer agora para você não esquecer depois. E vamos começar a falar um pouco mais sobre esse vídeo. O carro da Red Bull, como nós sabemos, é um dos mais dominantes da história da Fórmula 1. Ou melhor dizendo, é considerado o mais dominante da história da Fórmula 1. Pelo menos o RB19 do ano passado. Acabou perdendo apenas uma corrida durante todo o ano da categoria, um resultado nunca visto na história. Muitos dizem que o que importa mesmo são alguns componentes específicos do RB19, principalmente componentes que ajudam a fazer com que o carro ande o mais baixo possível sem perder pressão aerodinâmica. Só que o diretor técnico da Red Bull, Pierre Watt, falou que não é esse o segredo da equipe austríaca. Na verdade, não tem nada a ver com isso. E eles nem se preocupam se as outras equipes vão ou não vão copiar o carro deles. Justamente porque o carro da Red Bull não é feito de peças com muita vantagem em comparação com os outros carros. Na verdade, é um carro que foi feito por completo com a intenção de ser o mais veloz possível. E sinceramente, essa entrevista vai de encontro com outras entrevistas de alguns outros dirigentes da equipe austríaca que falam exatamente a mesma coisa. O segredo da Red Bull está no seu time, por exemplo. O segredo da Red Bull está no carro como um todo, que consegue se encaixar de uma forma tão perfeita que não tem nenhum defeito, ou seja, não está em apenas uma peça. A gente lembra do ano de 2009, quando a Brown implementou o difusor duplo, que todas as equipes diziam que a chave para o sucesso daquele ano era justamente o difusor duplo. Entretanto, para quem não sabe, diversas equipes iniciaram o ano assim como a Brown, colocando um difusor duplo no seu carro. Mas a única equipe que conseguiu subsistir até o fim do ano de 2009 e conseguiu vencer aquele campeonato foi justamente a equipe de Ross Brown, o que determinava e demonstrava que o carro não era feito apenas daquele difusor. E a mesma coisa acontece agora com a Red Bull, com um carro completo e que consegue fazer como as engrenagens de um relógio, conseguem se encaixar uma com a outra e conseguiu ser bem sucedido em todas as pistas que ele andou. E sabe quem confirma isso tudo? O próprio Max Verstappen. Ele falou numa entrevista comentando sobre se o carro da Red Bull é feito para ele, se não é, que é uma questão muito falada há muitos anos na Fórmula 1. E ele disse que não, o carro da Red Bull não é feito para o estilo de pilotagem dele. Na verdade, isso seria uma burrice segundo o holandês, porque a intenção da equipe é deixar o carro mais veloz possível e, consequentemente, fazer com que Max Verstappen se adapte melhor ao carro. O piloto que melhor se adaptar vai acabar se tornando o primeiro piloto da equipe. É claro que a polêmica vai continuar, até porque no início desse regulamento da Fórmula 1 a gente pode se lembrar de Sérgio Pérez superando Max Verstappen até a primeira atualização do RB18, se eu não me engano. E a partir dali, Verstappen conseguiu superar Sérgio Pérez. Pode ser porque o carro não era bom para Max Verstappen e passou a ser bom para o piloto holandês? Pode, mas também existe a possibilidade do Verstappen ter mais facilidade para se adaptar em carros extremamente velozes
como acabou sendo o carro da Red Bull. Inclusive, o diretor técnico da Mercedes, James Allison, também falou sobre essa situação e acabou dizendo que esse novo regulamento da Fórmula 1 é prejudicial e acaba fazendo com que todas as equipes tenham algum tipo de prejuízo com isso tudo. Ele afirmou, inclusive, que se algum entrevistador perguntar para Max Verstappen se ele gosta ou não do carro da Red Bull, provavelmente ele vai falar que não, porque esses novos regulamentos não satisfazem nenhum piloto. Mas isso também mostra que, na verdade, a distância entre o solo e o carro, que é muito rígida, acaba mostrando sim que a Red Bull tem um acerto fino bizarro nesse RB19 e vai ter um acerto mais bizarro ainda no RB20. E provavelmente a Mercedes vai trazer um carro com algumas semelhanças com o carro de Max Verstappen do ano passado. Até porque continuar cometendo os mesmos erros que ela comete desde o início desse regulamento, ela já admitiu que não fará. Na verdade, trará um carro completamente novo e que eu acredito, e tudo indica na verdade, que vai ser um carro com algumas características pelo menos semelhantes aos carros da Red Bull dos últimos anos. Mas o que você acha disso tudo? Você acha que tem chance mesmo da Mercedes copiar a Red Bull em algumas coisas? Você acha realmente que o carro da Red Bull não é feito para Verstappen? E você acredita que esse segredo da Red Bull é realmente ter um carro que se encaixa de forma perfeita? Não tem nenhuma peça que pode fazer com que o carro se destaque em detrimento das outras equipes? Comenta aqui embaixo. E não se esquece também de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, ficar ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!